Evangelho comentado de hoje, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. E estamos tratando com Daniel a respeito do orgulho e da humildade. Em programa anterior, nós deixamos uma questão para o Daniel, que ele nos traria a resposta hoje para iniciarmos o nosso programa, porque hoje em dia, que nós temos muito acesso e a vida material está muito presente em nossas vidas, quer dizer, praticamente não conseguimos dar um passo sem estarmos utilizando da tecnologia e daquilo que nos é oferecido pela matéria. É possível, Daniel, sermos humildes na riqueza? A riqueza, ela não é antagônica à humildade. Em absoluto. Se assim fosse, né, somente as criaturas perversas, as criaturas egoístas, as criaturas orgulhosas seriam suas possuidoras, né? Quando a lei divina estabelece uma potencialidade, né, porque a riqueza ela possui um potencial, né, de realizações. Mas em si ela é neutra, do seu ponto de vista da natureza, do seu aspecto. Ela se torna potencial na medida em que nós a usamos, né? Porque a riqueza posta no cofre, ela não deixa de ser riqueza, mas ela não gera absolutamente nada, né? Então, seria um equívoco muito grande imaginarmos que o legítimo possuidor da riqueza, ele seria um elemento perverso a si próprio, né? E também à própria humanidade. E que dele não se esperasse nenhum gesto que pudesse desfazer essa possibilidade ou essa avaliação, esse conceito que se faria sobre ele. Em absoluto, né? A riqueza, como potencial espiritual, ela pode servir à caridade, sim, né? E não são poucas as pessoas ou as organizações, né, que cuidam muito bem da aplicação da riqueza, né? Se tomarmos aqui como medida de reflexão, sem juízo algum, por exemplo, os chamados prêmios Nobel, né? É um prêmio que é dado a um cientista ou a um descobridor exatamente para, em função do, digamos assim, do progresso ou do contributo, né, do auxílio no campo das ciências ou, enfim, dos mais variados ramos, né? Nós poderíamos imaginar que seria o produto da vaidade o prêmio recebido, né? E não é, não. Essas pessoas, na sua imensa maioria, muitas vezes tomam do resultado e reaplicam dentro das suas possibilidades, né, ou dos seus interesses, revertendo os seus favores para a própria humanidade ou dentro daqueles projetos objetivos nos quais a criatura se move, né? Então é a riqueza gerando exatamente ou potencializando a própria caridade, porque a criatura que se entrega a uma causa do bem, né, ela está fazendo exatamente da riqueza dos seus conhecimentos, porque não é só questão material, né, da riqueza dos seus conhecimentos, potencializando em benefício do próprio ser, em favor da humanidade. Então, é muito pequeno esse conceito de dizer que a riqueza é antagônica da caridade, em absoluto, né? Imaginemos nós, se não houvessem pessoas necessitadas, como é que nós exercitaríamos a própria caridade? É um paradoxo. Então, quem tem, não importa a escala do ter, ele tem a possibilidade de estender para quem não tem. Então, não é a riqueza e não é a pobreza. A gente precisa conceituar muito bem essas questões, né? Da mesma forma que caminha ao largo o necessitado, do seu lado está potencialmente aquela criatura que é capaz de minorar a dor, né, o sofrimento do outro, alcançando alguma coisa. Se não tivesse esse elemento, como é que o outro ia se
se resolver nesse campo, que é o campo da caridade. Segundo a doutrina espírita, fora dela não há salvação, na expressão notável de Paulo de Tarso. Então nós não podemos situar essas questões do ter mais, do ter menos, de ser mais caridoso ou de ser mais orgulhoso. Essa é uma questão de foro íntimo, né? Há pessoas que têm muito e dão muito. Há pessoas que têm pouco materialmente, mas dão-se muito. E aí, como é que a gente avalia? Só pelo ter? Só pela conta bancária? Não é possível. O ser humano é um mundo todo em torno de si. De si, né? Você fez uma colocação em programa anterior que uma das maiores chagas da humanidade é o orgulho. Quer dizer, antagônico à humildade. Sim. Certo? Por que existe orgulho? Quem, na verdade, diz e afirma essa questão são os espíritos, de acordo com a orientação dada ao codificador na questão 785 do Livro dos Espíritos. O orgulho é um dos traços característicos da imperfeição moral, muito próprio do planeta Terra, né? Vivemos esse processo de imperfeição na imensa maioria dos espíritos que gravitamos na psicosfera do planeta, né? Então, esse é o tônus moral da imensa maioria dos espíritos que convive e que convivemos, com quem convivemos junto ao planeta Terra. Então, é o traço ainda da imperfeição, como temos outros ainda que nos caracterizam, né? Como a violência, como a sensualidade exacerbada, como a drogadição, como a corrupção, né? E outras tantas portas que nos levam a dificuldades morais. Mas já temos outras portas igualmente abertas no campo das virtudes, né? Então, é o contrabalanço, né, nesse processo que nos situa num determinado momento, né, como um conjunto de espíritos ligados a um psiquismo, no caso terreno, né, que dá-nos a condição de evolução. De evolução. Né? Na medida em que nós sairmos desses patamares mais inferiores, é natural que nós vamos ascendendo moralmente também. E o planeta Terra vai progredindo e forçando o progresso para outros espíritos também que aqui estão chegando. É a imensa escola, é o educandário divino, onde estão matriculados bilhões de criaturas. Então nós vivemos nesse caldo espiritual que nos caracteriza num patamar evolutivo. Evolutivo, né? Exatamente. Cada um dentro daquilo que você construiu. Perfeitamente. Como combater o egoísmo? É fácil ou difícil? Nós poderíamos dizer assim, é muito fácil, né? É muito fácil. Basta que a gente viva em plenitude os ensinos de Jesus. Está resolvida a questão? Então, está fácil. Agora, quanto tempo demoramos para chegar nesse estágio? Pode ser alguns milênios. Daí a gente pergunta, é fácil e é rápido? Não é, né? Então, o caminho é o caminho da moralização, é o caminho da vivência dos postulados e dos ensinos de Jesus. Cada um vai saber de si. Quanto tempo a gente vai demorar? A resposta fica para os nossos irmãos e eu vou fazer a minha individualmente. Na minha consciência. Que todos estamos nessa mesma escola, certo? E tendo como mestre Jesus. Então, são questões como esta que nós temos que tratar dentro de nós. Voltarmos para dentro de nossa alma e buscar como nós vemos e como nós sentimos essas questões. E a doutrina espírita, ela é rica em nos dar essas informações, porque ela está pautada diretamente nos ensinos de Jesus. E com isso, ele vem nos trazer todo aquele ensino maravilhoso e vem trazer também de como aplicarmos aqueles ensinos, para que nós possamos sentir a vida, possamos sentir a alma vibrando. Então, com isto, fica um convite a todos para que conheçam o Espiritismo. Assim, estarão conhecendo os ensinos de Jesus práticos em nossas vidas. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já.
Olá, amigos. Grande alegria estarmos juntos. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe, nos abençoe a todos, aonde você estiver. Nós estamos conversando neste quadro consolador. Vamos propor alguns questionamentos, né? Um balanço de consciência. Você tem medo da morte? Se hoje fosse o momento final do corpo físico que você estagia, você teria algumas respostas ou teria algumas perguntas muito relevantes? Você teria medo? Então nós precisamos aprender a pensar sobre a nossa conduta. Muitas vezes as pessoas têm medo da morte, né? Na maioria das vezes é uma questão da lei de conservação. Mas não é aquele pavor em que nós não conseguimos nem falar sobre ela. Ou então aquele medo, meu Deus, algumas pessoas dizem assim pra gente, eu não sei quem eu vou encontrar lá, né? Com aquele medo de encontrar os seus inimigos perante ao seu despertar no mundo físico. Para onde realmente eu vou? Você já se questionou? A doutrina espírita, quando nós vamos estudando ela, nós vamos lendo muitas obras, muitos livros, então a gente tem uma noção um pouco ampliada. Claro que nós não sabemos essencialmente as nossas verdades. Nós sabemos aquilo que Deus permite que nós façamos uma análise, né? Porque dentro de nós, nós estagiamos aqui no mundo e dentro de nós sempre temos pensamentos que são reveladores, digamos assim, em que a gente se identifica. E mais ou menos a gente sabe como é que é a gente, a nossa essência, o que pensamos, como se sentimos com referência a certas situações. Mas, dentro das obras espíritas, nós conseguimos aí entender muitas situações que o espírito se encontrará, o estado de torpor, porque passa o espírito, que é o momento da sua morte, o desligamento fluídico, digamos assim, do seu perispírito, corpo físico, né? O passamento, muito bem tratado por Sr. Allan Kardec, né? No livro chamado A Gênese, como é que as pessoas se sentem. Aqueles outros que têm mais consciência de si mesmo, que já han feito um progresso, que têm mais condições. E nós temos aí experiência quase morte, que a própria ciência nossa vem falando, em que os médicos analisam várias pessoas que estiveram praticamente determinado a sua morte e de repente, de um coma profundo, ela retorna e tem, inclusive de médicos que não acreditavam em vida após a morte, tem vários livros aí editados em que ele fala de uma referência, como que ele se achou, quem que estava lá, o que que ele viu. Então, para onde nós vamos? Né? Se você tem essa consciência de que o espírito é imortal, você há de se questionar, né? Para onde será que eu vou? Quem virá? Quem dos meus amores, né, Deus permitirá que virá a meu encontro para que eu tenha essa tranquilidade, né? Então, qual será o processo do juízo em si da consciência? Muitas religiões falam em juízo final, outras cobrar da consciência. Nós sabemos que é a nossa consciência que vai processar aquilo que nós fizemos de bom e aquilo que nós deixamos de fazer de bom, aquilo que nós não agimos, porque não basta não produzir o mal, dizem-nos os espíritos, é preciso produzir o bem, porque quando você não produz o bem, mas também não produz o mal, não produzindo o bem, você automaticamente já está produzindo o mal, porque você perdeu a oportunidade de fazer o bem. Então, o que nós levaremos, né? A morte em si não é o fim de tudo, isso nós sabemos, né? E se nós vamos questionando assim, nós somos obrigados a olhar para a vida. O que nós estamos fazendo hoje? Como será o nosso dia de amanhã? Se o que nós estamos construindo hoje é o nosso amanhã, ou então ditará aonde nós estaremos, né? Que o estado da alma é um estado de consciência.
é bom que nós nos preocupemos com esse processo da própria consciência. Então não há propriamente dito um juízo final. Há um julgamento nosso mesmo que se processa diante dos nossos olhos. Haja visto que essas experiências quase mortas, muitas das pessoas relatam que passa rapidamente, como se fosse um filme a sua vida na sua mente, né? Então você já pode observar o processo da própria consciência. Porque as leis de Deus, os Espíritos nos informam, está escrito em nossa consciência. Então nós vamos trabalhando para que essa consciência desperte e que a gente seja ser mais consciente. Reflita sobre as coisas. Não viva apenas por viver, deixando a vida nos levar, mas viva com uma finalidade, com ideais, com um pensamento voltado para as suas finalidades, com uma construção que o progresso possa alcançar, com uma sementinha boa, com alguém que você possa ter passado na sua vida aqui na Terra e ter deixado algo de bom para que as pessoas também pudessem usufruir da finalidade que você deu à sua vida. Então, essas questões são intrínsecas na alma. E nós aí, mediante a ideia da nova era, precisamos nos reformar. Nós, às vezes, nos tornamos pessimistas. Nós vemos que o mundo cavalga violência, uma certa situação que as pessoas estão desesperançosas, que estão pessimistas. É preciso fazer a nossa parte. Não vai ser fácil, não é nada fácil, mas também não está dito ou ditado nenhum final para que a gente possa, então, achar que tem um fim das coisas nesse sentido. Então, nós temos que ser mais otimistas. Não há um fim do mundo em si, ou uma data limite, mas sim sempre um novo recomeço, mediante a ideia de que Deus é amor, é bondade e sempre está nos proporcionando recomeçar, refazer os caminhos. E isso nós temos que ter em mente. No próprio Evangelho está predito, né, que o mal abundará, a iniquidade abundará, assim está. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que quis dizer Jesus com isso? Que às vezes a violência, o mal em si, o pessimismo, parece que ele avança. No entanto, aquele que insiste no bem, aquele que se permanece no bem, aquele que não deixa esfriar a caridade no seu coração, a alegria de viver no seu coração, a esperança, aquele que espalha o amor, que constrói, ele será salvo no sentido de que ele suportará, passará, mesmo diante das dificuldades que são a marca do tempo, ele passará para uma vida melhor, porque ele está construindo uma vida melhor. Então é nesse sentido que Jesus diz, a iniquidade abundará, ou seja, parece que o mal ele avança, mas aquele que persiste até o fim será salvo, no sentido do amor e da caridade. E a caridade, não nos esqueçamos de como entendia Jesus. Não é a caridade só propriamente dita, a caridade material. Mas Jesus entendia a caridade na sua essência, como o perdão, a benevolência e a indulgência. Então pensemos nisso, na nossa conduta, nos conduzindo melhor, né? Façamos do nosso momento um momento feliz, um momento melhor, que o amanhã com certeza será melhor. Nós desejamos a você muita alegria, muita paz, muita saúde, muita felicidade no seio da sua família, que Deus abençoe a todos. Continue conosco assistindo o Espiritismo em Palavras Simples. Nossa gratidão. Muita paz. Prezados amigos telespectadores, no quadro anterior deste programa, perdoe, zerem. Vamos voltar. Prezados amigos telespectadores, no quadro anterior, no entorno da mediunidade, eu trouxe o capítulo 6º
do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que tratava da psicofonia, ou trata da psicofonia consciente. Hoje eu trago um comentário sobre o capítulo 8 do mesmo livro, que trata da psicofonia inconsciente. Então a palavra psicofonia, só para lembrar, ela é uma expressão adotada, uma palavra adotada após Kardec. Na época, Kardec não escreveu psicofonia, e sim médium falante, assim como também ele não escreveu psicografia, e sim médium escrevente. Médium psicofônico, então, é o médium falante. A psicofonia, então, inconsciente ou sonambúlica, porque o capítulo chama de sonambúlica, né, é uma das modalidades da psicofonia que trata da intermediação do médium de uma entidade sem estar consciente e, muitas vezes, sem lembrar exatamente daquilo que ele foi o veículo, né? O médium permanece, portanto, não no estado de vigília ou acordado, ele permanece como se estivesse aparentemente dormindo, né? E não tem consciência do seu processo. É assim como no sonho. O espírito muitas vezes vaga por planos da espiritualidade, encontra pessoas, vai a lugares, e quando o indivíduo acorda, ele não tem lembrança para onde andou, às vezes não tem lembrança de sonho nenhum, porque não teve nenhum sonho, diz que nunca sonhou. Talvez se ele acordasse um momento antes, em algum estado diferente, ele tivesse essas recordações. Então, a mediunidade sonambúlica também é conhecida como inconsciente, dando a entender de muita gente que o médium não é responsável pelo que produz por não estar acordado ou consciente. O primeiro ponto a considerar é que médium, estando ou não consciente, ele é responsável pelo que o seu corpo faz e por tudo o que produz, né? Intermediando espíritos. Ele é responsável pelas consequências. Não é novidade a gente já ter lido, já ter visto e ainda vai ver e vai ler, né, muitas questões de médiuns que cometeram crimes, atribuindo a responsabilidade a entidades que eles apenas foram veículos. Eles estavam sob o domínio, eles estavam sob a subjugação, assunto que nós já tratamos aqui, acho oportuno nós retomar em breve a questão da subjugação da possessão, mas a responsabilidade perante a justiça é do indivíduo encarnado, não de entidade nenhuma. Então, volto à pauta no assunto da psicofonia sonambúlica narrada por André Luiz, né? A situação se dá sempre no mesmo grupo, que esse grupo é o estudo de caso desse livro. O grupo dirigido por Raul Silva, que tem um instrutor, um mentor do grupo chamado Clementino e um assistente chamado Aulos, que está sempre dando orientações ao Hilário e André Luiz, a dupla que vai aprender atividades diferentes e ter conhecimento novo, né? Então, diz assim, sobre a guarda de venerando amigo, que mais parecia para o sobrinho um apóstolo, entra no recinto um espírito dementado, né? A entidade lembrava um fidalgo antigo arrancado do subsolo, porque os fluidos que o revestiam eram uma massa escura e viscosa, cobrindo-lhe a roupagem com emanações que causavam náuseas, o seu cheiro, a emanação dessas lodo, coisa parecida assim, né? Talvez se assemelhe àquelas emanações horríveis, insuportáveis das galerias de esgotos. Tinha face horrenda, trazia por trás a frieza, a malignidade, a astúcia e o endurecimento, conforme conta André, né? Espíritos perturbados no ambiente, que estavam ali também, recuavam temerosos diante de tal figura que trazia na mão direita o açoite e fazia-o estalar no ar. O espírito entra no ambiente adentra o ambiente, desculpem, e questiona quem o trouxera ali contra a sua vontade, né? A voz às vezes lhe faltava, ficava fônico de tão raivoso que estava, né? Chamou todo mundo de covarde, de abuso, que lhe devoraram os seus olhos, de infames, e fez ameaças pelos ultrajes sofridos. Tudo isso se dá no ambiente espiritual, né? Não tem um médio intermediário. Esse é o plano do espírito que as coisas estão acontecendo. Aí ele questiona que a malfadada Revolução Francesa não aconteceria no Brasil. Bom, esse indivíduo desencarnou, né, nas luzes do finais do século XVIII, portanto, né, chegando em 1800, e a Revolução Francesa se deu entre 1789 e 1799. Né? Então ele percebe só os quadros criados por ele mesmo, que são escravos, dinheiro, lucros e propriedades. Esse fidalgo vivia numa fazenda, ele era proprietário muito grande no Brasil, né?
E os seus olhos, segundo André Luiz, pareciam vidrados, assim, como se estivessem mortos, com brilho morto, né? Então, André Luiz acaba descobrindo, né, que ele detestava os escravos que fugiam, né? Ele tinha muita raiva disso. Então, quando ele os capturava, ele se colocava, açoitava no tronco, depois queimava os seus olhos. E aqueles poucos mais fortes, resistentes, que conseguiam superar a dificuldade, essa entidade, ele colocava esses escravos, então, esse fazendeiro, as mandíbulas de cães ferozes que estraçalhavam os coitados espíritos. Nesse processo, muitos partiram, muitos ficaram com raiva, muitos o perdoaram, mas muitos obsessores e vingadores ele arranjou pelo caminho. Então, nessa condição, ele se encontrava meio cego, né, como se estivesse numa prisão, perseguido por aqueles que ele havia criado confusão para eles. Então, é essa a situação, mas ainda ele mantinha aquele poder, aquela força, né? Então, o que acontece nessa instante para a comunicação? Vejo que é uma entidade difícil, pesada, né, de alta densidade espiritual, negativa, né, que tem que ter um médium com muita capacidade para poder fazer essa intermediação, né? Ele aproxima a entidade, ele vai aproximada a médium Celina, que segundo André Luiz era mais, segundo Aulus, né, conta com André Luiz, era a mais preparada do grupo, era a Dona Celina. Ela se desdobra do corpo físico como alguém que se entrega em sono profundo e carrega consigo uma aura brilhante de que é coroada. Então, é um espírito bem elevado que estava encarnado, que fazia parte desse grupo, né? Diz aqui André Luiz que Clementino nem precisou socorrê-la, porque ela estava acostumada à natureza do serviço amoroso, né? Contudo, permaneceu dando-lhe o apoio próximo, né? A Dona Celina abre os braços, né? Olha para o visitante assim, desesperado, com muita simpatia, com muito amor, abre os braços, né? E o colhe, né? Acolhe esse indivíduo, ele é aproximado do indivíduo, como se fosse um forte ímã, ele é acoplado a ela, é auxiliado por guardiões a se justapor, né? E no nível espiritual, a Dona Celina mantém-se afastada, né, sendo a intermediária. A diferença da psicofonia consciente é que lá o médium liga-se na cérebro da entidade espiritual, né, e antecipa os pensamentos e vê as palavras. No caso da inconsciente, ela está por fora. Ela se acopla, né, ela aceita essa condição. E o que ela fez esse papel, a Celina? Ela abraça a criatura, uma mãe amorosa, com muita luz, e faz com que a entidade, nesse momento, ela se fragilize. Essa entidade acabou depois sendo bem conduzida por Raul Silva e por Clementino, acabou saindo chorando na história, até leio esse livro, que é o espetáculo, Os Domínios da Mediunidade. Então vejo que a força dela estava no seu valor moral. O que nós temos a levar em consideração é que se tem um obsessor, uma entidade nesse nível, e o médium não tem essa capacidade, o médium sonambúlico, há um risco, ele acaba, né, sendo dominado. Então, para uma atividade dessa natureza, o crescimento, o valor espiritual do médium é muito importante para que ele tenha a situação em suas mãos. Por isso, a recomendação que eu sempre faço: vigia, ora e atua no bem, faz a caridade para que você consiga alcançar, consiga elevar-se nesses degraus da evolução natural, porque aqui estamos no nosso planeta, né? Por hoje nós ficamos por aqui, quero que você pense sobre isso. Recomendo que sempre fique ligado no programa, que é sempre uma escolha televisiva de alto nível espiritual. Tchau. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. O que sabemos de justiça? Ansiamos tanto por justiça? Reclamamos tanto às vezes quando passamos por algumas experiências que julgamos injustas? Mas o que é justo e injusto? O que sabemos de justiça? Estamos em busca de entender o que é justiça. Essa busca da humanidade é permanente, ela vem desde a antiguidade mais remota, o homem buscando equilibrar as suas relações dentro de algumas regras. Surgiram daí as leis humanas.
O primeiro código que se tem conhecimento é o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Foi o começo da busca de um processo de justiça. Mas essa é a melhor justiça, olho por olho, dente por dente? Hoje já sabemos que não. As nossas leis já evoluíram bastante. Buscamos por Deus e sua justiça, queremos um Deus justo e bom. Essa justiça que buscamos de Deus, também tentamos caminhar na direção dela através das nossas leis, dos nossos processos e da nossa busca. Então buscamos constantemente a justiça divina. Lá daqueles códigos antigos, olho por olho, dente por dente, as crenças pagãs, provavelmente num paralelo entre estes conceitos, criaram o conceito de céu e inferno para a justiça divina. Ou seja, nós vamos utilizando entender Deus de acordo com o nosso entendimento da vida, de acordo com os nossos valores. Os nossos valores naquela época era olho por olho, dente por dente. Deus não poderia ser diferente, a justiça dele teria que ser olho por olho, dente por dente, céu ou inferno. Então, construímos esta ideia de olho por olho, dente por dente, na interpretação, inclusive, da justiça divina. Mas Jesus vem nos trazer a ideia, o conceito de um pai que ama, um pai de bondade, um pai que cuida e investe nos seus filhos. A justiça olho por olho, dente por dente é incompatível com quem ama. É incompatível hoje, inclusive, com a lei humana. Nós não agimos desta maneira mais. A nossa lei não age, em princípio, mais desta maneira, com raríssimas exceções. Portanto, Jesus vem nos falar de um Deus que ama, de um Deus generoso, de um Deus Pai, que investe e cuida de seus filhos. Portanto, a ideia de olho por olho e dente por dente não é compatível com o amor de Deus. Esta ideia de olho por olho e dente por dente, um pai vingativo, sectarista, é a ideia que nos passa. Céu ou inferno, de filhos privilegiados ainda mais, temperamental. Jesus vem nos trazer uma ideia diferente. Então, na busca de entender a justiça divina, nós temos que entender o que é o amor, o que é a bondade, o que é um ser que é a fonte do amor, como ele agiria, quais seriam as suas leis. E Jesus nos traz as leis de Deus. A prática do amor, a prática do bem, enfim, resumindo, a caridade. A ação amorosa para com todos. Esta é a lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com nós mesmos. Mas mesmo com a vinda de Jesus, nós continuamos perpetuando a ideia de céu e inferno. Porque não entendemos Jesus e não entendemos Deus. A ideia de céu e inferno é incompatível com os ensinamentos de Jesus. A ideia de céu e inferno, e principalmente o inferno, um local de castigo permanente para os filhos de Deus, é incompatível com Jesus. Quando Jesus diz, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, ele torna o inferno local permanente de degredo para os filhos de Deus inexistente, incompatível. E se aprofundarmos as reflexões sobre o amor, este inferno é incompatível com o amor de Deus. Então nós temos que aprofundar esse entendimento para entender a justiça divina. Deus não pune e não castiga. Eu tenho um amigo que disse que falar que Deus pune e castiga é denegrir a imagem de Deus. Deus é bondade, é amor. Ele oferece novas oportunidades para os filhos que reprovam. A ideia de céu e inferno passa a ser, no entendimento e no estudo da doutrina dos Espíritos, dos ensinamentos dos Espíritos, e inclusive no próprio Evangelho de Jesus, um estado de consciência. Um estado de consciência de acordo com as nossas obras. Jesus nos diz, a cada um segundo as suas obras. Aí está a justiça divina. Nós vamos colher de acordo com o que plantarmos. Então, se queremos frutos melhores, temos que fazer melhores escolhas. Então, a justiça divina estará sempre de acordo com as nossas ações. Nós somos os responsáveis por aquilo que vamos colher. Ou seja, as nossas ações produzem consequências. As consequências voltam para nós. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação, não importa o nome, mas é isso. Aquilo que fizermos voltará para nós. Na forma não de castigo ou de punição, mas na forma de lição. Na forma de
dar um puxão de orelha para que a gente desperte, para que a gente acorde, para que, ao pensar nas consequências das nossas ações, possamos fazer ações melhores, que possamos interpretar. Então, antes de agir, o que devemos fazer? Devemos analisar quais são as consequências. Se as consequências são saudáveis, são boas, são amoráveis, ok. Se não são, abrimos mão daquela ação. Esse é o caminho. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos o que fazer. O livre-arbítrio encerra responsabilidade. Sem o livre-arbítrio não haveria responsabilidade. Portanto, o livre-arbítrio é uma dádiva divina. A liberdade é uma dádiva de Deus para seus filhos, para que eles, com ela, façam as suas escolhas. Tenham liberdade de escolha, mas a liberdade de escolha encerra responsabilidade. Então, é o que Jesus nos diz: a cada um segundo as suas obras. Portanto, nós vamos ser responsáveis pelas consequências das nossas escolhas, seja aqui neste mundo, seja no outro. Então, o inferno de consciência, o céu de consciência, não precisa morrer, não precisa desencarnar. Estando aqui ou estando lá, nós estaremos colhendo os frutos das nossas escolhas. Evidentemente, no plano espiritual, ao desencarnarmos, a consciência se alarga e a gente toma mais noção mais clara das consequências dos nossos atos. E aí batem algumas preocupações e a necessidade da volta. É o perdão de Deus a seus filhos equivocados. Volta para a escola. Este é o recurso da reencarnação. Sem ela, não dá para entender a justiça divina, nem a nossa própria justiça consegue caminhar na forma adequada. Então, o mal corresponde a consequências pesadas. O bem corresponde a consequências tranquilas. Quando cometemos equívocos, o primeiro passo para repararmos, para nos redimirmos, é o arrependimento. O arrependimento mostra que estamos dispostos a não cometer mais os erros. Depois do arrependimento vem a expiação ou expurgação. Vamos tirar de nós aquelas tendências, más tendências de praticar coisas equivocadas, cometer erros. E depois temos a oportunidade da reparação. Só assim se completa o perdão de Deus a nós mesmos. Oferece oportunidade para arrependimento, para expiação e para reparação. Esta é a justiça divina. E a nossa justiça humana um dia chegará no nível da justiça divina. Mas talvez quando aprendemos a amar efetivamente, nem justiça humana precisaremos. As leis de Deus, a lei do amor, será suficiente para todos. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, esse é o quadro Espírito Jovem. É muito interessante a gente observar que a ciência vem caminhando, vem trilhando, vem descobrindo, revelando novas situações, novos conceitos, hipóteses, algumas teses. E quanto mais nós analisamos em qualquer área da ciência, da biologia à física, à astronomia, em todas elas há um questionamento metodológico, científico, que nos induz a pensar que o mundo é muito maior do que aquilo que nós acreditávamos. De que nós somos num planeta, um microcosmos, uma semente dentro de uma imensidão quase infinita que é ou representa todo o universo. Na microbiologia, nós estamos descobrindo um mundo tão fantástico, um mundo todo novo, que vai nos colocando, nos enredando a novos conceitos, colocando o ser humano no seu papel mais correto na história. Não somente de protagonista, o centro do universo, mas sim como alguém que fora criado com um propósito, com um objetivo muito mais sistêmico. Do grego holos, holístico, a visão do todo. Nós somos um conjunto de sentimentos, somos um conjunto de atitudes. Não somos seres matemáticos, aonde diante de uma motivação específica, a consequência será uma atitude específica nossa. Não somos assim. Não é porque nos pagam um salário que trabalhamos com felicidade, porque boa parte das pessoas não trabalham com felicidade. Não identificam no próprio trabalho uma oportunidade de crescimento pessoal. Elas fazem a sua troca comercial. A empresa me paga tanto,
e eu produzo tanto. Não faço mais porque eles não me pagam mais. Nas nossas relações pessoais se dá de forma parecida. Muitas relações são desfeitas porque alguém do casal diz: eu ponho muito mais energia na relação do que você. E num conceito quase freudiano, havendo um desequilíbrio, a pessoa opta por, então, abandonar. Deixa o projeto, deixa a outra pessoa que siga o seu caminho, porque eu não consigo me acertar. Ela não põe a mesma energia que eu ponho. Nós amamos com o interesse que a pessoa faça aquilo que nós imaginamos que ela deva fazer. Então nós colocamos imposições, e isso não é um amor verdadeiro. Falamos que a ciência vem caminhando com a visão cada vez mais sistêmica, integrada da vida, e assim o ser humano está se reconhecendo que ele é alguém integrado na vida, que ele depende das relações das demais pessoas para encontrar suas próprias limitações. Não é porque uma pessoa te critica em algo que você deva criticá-la de volta, dizendo que ela não tem o direito de falar o que se deve ou não fazer. Ela pode nos criticar, mas é uma ação nossa entender se aquela crítica tem relação conosco, pode gerar algum aprendizado, se é importante, se é interessante, ou se ela mesma está nos criticando apenas para jogar para fora um conjunto de desabafos, de carências, enfim, de não virtudes psicológicas. Nós temos a opção de determinarmos as rédeas das nossas vidas, pelo menos no que tange a nossa limitada capacidade de enxergar o horizonte. Disse que quanto mais alto nós estamos, mais longe fica o horizonte. O Manual dos Escoteiros diz que quando nós estamos a 1,70 m ali, aproximadamente, na beira da praia, o horizonte está a 5, 6 quilômetros de distância. Mas se nós subirmos um pouquinho, num banquinho, o horizonte aumenta 2, 3 quilômetros. A proposta é de que nós saiamos das nossas limitações e passemos a enxergar o mundo, as pessoas, as suas relações, de forma muito mais ampla, muito mais generosa. Não devemos criticar a ninguém, pois todos estão lutando e trilhando os seus caminhos. E devemos, sim, observar em nós potencial de melhoria, pontos de reflexão. Muitas pessoas têm modelos mentais que são enraizados, como diz o pensador Peter Senge, que num livro sobre a quinta disciplina, a visão sistêmica da vida e da ciência, ganha corpo em uma série de universidades mundo afora e de teses acadêmicas. E a tese é muito nobre. Quando nós vivemos um modelo mental enraizado, significa que nós acostumamos a dizer, a desdobrar um conjunto de frases que nos paralisam, que nos prendem. Frases do tipo: eu sou assim mesmo, não me arrependo de nada que eu faço. Muita gente diz isso, perdendo a oportunidade de, pelo arrependimento, enxergar um erro que cometeu e descobrir novas formas de fazer aquilo. Aquele que nunca se arrepende do que faz é porque nunca enxergou ali uma oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor, de eventualmente gerar mal nenhum a alguém, de somente gerar o bem às pessoas. Estamos presos em velhas fórmulas atávicas, antigas formas de ver o mundo e fazer as coisas. As empresas produzem qualquer tipo de produto visando o máximo de lucro, ainda que essa embalagem, esse produto seja supérfluo e atinja a natureza. As pessoas consomem desvairadamente, como se a quantidade de consumo tivesse relação direta com a quantidade de sua própria felicidade. Estamos vendo um novo modelo de vida, não enraizada, que não tem raiz no velho mundo, na velha forma de se fazer as coisas, de pensar as coisas. As religiões todas que se debatiam entre si, tentando disputar qual delas é a melhor religião. Este é o velho mundo, é um velho modelo mental. Um novo modelo mental não é de uma religião específica, pois que o sentimento de religiosidade que todas as religiões deveriam abraçar e expandir é uma linguagem universal, é um sentimento que é o amor nobre por excelência. Isto que por conceito, dentro da doutrina espírita, diz o Espírito Erasto. Na evolução, no começo, nós só tínhamos instintos. Vemos até hoje pessoas que são guiadas plenamente pelo instinto. Mais avançados e corrompidos, nós só tínhamos sensações.
mais instruídos e depurados, nós temos sentimentos. E o amor é o sentimento por excelência. Vejamos na sociedade ou em nós mesmos quantas ações, decisões não são tomadas pelo instinto ou pelas paixões das emoções. As emoções mais fugazes, de curto prazo, o prazer, ou as tendências que nos dão um certo ar de hedonismo. A vida é a busca do prazer imediato e de curto prazo e tão somente isso. O que me faz feliz é o que alimenta o meu corpo e não o que alimenta a minha alma no campo das emoções. Porém, uma visão maior da vida, mais sistêmica, mais ampliada, nós enxergamos que quando nós damos luz a um conjunto novo de sentimentos, quando nós aprendemos a enxergar no outro, o outro como ele realmente é, sem nós distinguirmos o que a pessoa faz de certo ou errado para decidirmos aí se ela pode ser do nosso seio familiar ou não. Quando nós não tivermos preconceitos em relação às faltas que as pessoas possivelmente possam cometer. Vejamos que aqui nós, brasileiros, sempre nos julgamos um povo pacífico, que abraçava todas as nacionalidades, e isso não é de todo verdade. Temos as nossas questões, temos as nossas pendências. Os haitianos que estão aqui no nosso país, é quase uma unanimidade o sentimento deles de preconceito. Eles são subjugados, colocados mesmo haitianos que têm qualificação profissional, estão aqui no Brasil trabalhando em subempregos, em condições precárias. Ainda hoje, em pleno século XXI no Brasil, o Brasil das Olimpíadas, somente no último mês, uma série de empresas foram condenadas por trabalho escravo nas grandes capitais do país. Esses haitianos, alguns bolivianos, nordestinos dos rincões do país, se submetem, se subjugam a um conjunto de trabalho quase forçado no meio de uma sociedade dita moderna. Mas nós fechamos os olhos, caminhamos no nosso trânsito, no nosso trabalho, pois que estes não são problemas nossos, é do governo. E essa nova visão coloca no nosso colo a chance de decidirmos por um novo modelo mental. Um modelo onde os problemas da sociedade são nossos problemas, porque nós somos a sociedade. E os problemas são tratados com inteligência, com cautela, com resignação. Olhamos o outro de forma fraterna, como irmão, que assim como nós, tem seus desvios, tem seus defeitos, suas limitações, mas tem todo o potencial de desabrochar qual semente numa árvore frondosa, num ser límpido, num ser de luz, assim que nós aprendamos a dar mais valor aos sentimentos que nos unem em detrimento das sensações e das paixões instintivas. Na oportunidade anterior, eu falei aqui do amor, desse amor que é tão cantado e decantado em toda a sociedade. Lembram-se? Referi-me que esse amor é citado, é vivido, é falado, é discutido pelas rádios, pelos jornais, pelas TVs, nos livros, enfim, aonde quer que nós vamos, onde quer que nós estejamos, vendo ou ouvindo, a gente sempre está envolvido nessa discussão, na apreciação desse sentimento amor. E lembro que nós fizemos questão de mostrar que existe diferença entre o amor carnal, o amor sensual e o verdadeiro amor. Lembram-se? O amor sensual, nós deixamos claro, que é uma espécie de fogueira que, na sua intensidade, no auge das suas labaredas, provoca emoções muito fortes, provoca sensações intensas, mas quando finda, como toda fogueira, acaba em cinzas, diferentemente do verdadeiro amor que se entranha na alma e jamais desaparece. Lembro-me que citei o Lázaro, aquele pobre jovem que um dia Jesus ressuscitou, tirando-o daquele estado catalético, e que quando ele soube que a doutrina espírita viria ao mundo, ele pediu a Jesus para permitir que ele pudesse dar uma contribuição.
E lembro-me de ter dito que Allan Kardec aproveitou uma de suas mensagens, intitulada A Lei de Amor, colocando no Evangelho segundo o Espiritismo. E há uma frase extraordinariamente bonita nesse texto dessa página que foi psicografada em 1862, quando ele diz que quando Jesus pronunciou a palavra amor, os povos se emocionaram, desceram fascinados ao circo do martírio. E ali, então, nesses circos do martírio, eles cantaram esse amor, tomados de muitas esperanças. Lembro-me, quando li essa mensagem, que Lázaro fez questão de dizer que o amor é muito mais complexo do que nós possamos imaginar. E Vicente de Paula, também dando a sua contribuição para a codificação espírita, permitiu a Allan Kardec colocar, na questão 888, que o amor se reveste de uma beleza extraordinária, que vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Que o amor, ele é uma espécie de força que estabelece a ligação entre os seres com esse processo de atração universal. E lembro-me que nós falamos que o verdadeiro amor, ele se reveste de múltiplas formas. Nós podemos direcionar o nosso amor para Deus, para o Cristo, para a mãe, para o pai, para o irmão, para o amigo, enfim, para a arte, para o belo, para o bom, para as flores, para a natureza, para o esporte. Mas Lázaro traz-nos a lembrança necessária de que nós precisamos entender que o amor, como disse Vicente de Paula, é essa atração universal. Portanto, esse amor está em todas as expressões da vida, em todos os níveis da natureza. Existe o amor instintivo, como nós verificamos no reino mineral, nos metais preciosos, nas pedras preciosas. Por quê? Porque essas pedras e esses metais, eles se formam por atração, molécula a molécula. Não se forma uma pepita de ouro com moléculas de ouro e moléculas de outro material, qualquer que seja. Assim também as pedras preciosas. Tudo em a natureza se encadeia com uma perfeição extraordinária. E Lázaro nos fala também no amor vegetal, no fenômeno do heliotropismo, nesse fenômeno em que os vegetais buscam o sol para o processo da fotossíntese. O exemplo mais vivo que nós temos, assim mais imediatamente, é o do girassol, que está sempre voltado para o sol em busca do calor, em busca do magnetismo, em busca da luz do sol, para fortalecer-se, para prosseguir vivendo. É o que os cientistas chamam de heliotropismo. Existe o amor animal, e esse amor animal se manifesta das mais diferentes formas. Nós vemos em todos os níveis da vida animal esse amor se manifestando, desde as expressões mais simples até as expressões mais complexas, mas ainda no campo do instinto. Quantas e quantas vezes os meios de comunicação mostram esse amor, por exemplo, nos chimpanzés. Lembro-me de, algum tempo atrás, ter visto lá num parque em Goiânia, na capital do estado de Goiás, um chimpanzé pegando uma garrafa PET e colocando dentro d'água, numa lagoa, para pescar. Como assim? O peixinho entrava na garrafa PET, quando ele percebia que já havia aprisionado o peixe, ele derramava a água, pegava o peixe e o saboreava, o comia. Hoje os cientistas não têm mais dúvida nenhuma de que os golfinhos têm uma forma prática, ainda não perfeitamente identificada, de se comunicarem.
mas eles emitem sinais mostrando a outros da mesma espécie que eles estão numa determinada situação, numa determinada proximidade. Enfim, eles estabelecem uma atração muito forte entre eles através desses sons, desses grunhidos. Nós vemos que os elefantes têm um processo muito próprio de comunicação, onde eles se juntam em manada, em rebanho, para sobreviverem com mais facilidade. E eles sabem perfeitamente bem dos que são da sua espécie, do que fazem parte do seu grupo, identificando através das mais variadas formas de comunicação, nesse amor instintivo. Eles sabem perfeitamente bem como usar essas expressões, ainda que animalizadas, de amor. Eu lembro-me que há algum tempo atrás, uma determinada cidade em França estava muito fortemente preocupada porque estavam sumindo joias das casas senhoriais, das casas ricas. Quando, numa determinada época, eles foram podar as árvores dessa cidade, que estavam já atrapalhando os fios de transmissão de energia elétrica, eles encontraram essas joias dentro de ninhos de determinadas aves, provando que essas aves roubavam as joias para enfeitar os seus ninhos. Assim, muito parecidamente, como fazem as mães com os seus bebês, enfeitando os seus bercinhos. Tem um filme muito bonito que retrata esse amor, que é um filme protagonizado por Richard Gere, Sempre ao Seu Lado, onde ele trata do amor que um cachorro tinha, o Hatch, que é da raça Akita, por seu dono, o Eno Eusemburo. Ele ficou 9 anos depois que o seu dono morreu, indo todos os dias à mesma estação onde ele recepcionava o seu proprietário, numa demonstração extraordinária de amor. Nós vemos o amor humano, que é o amor racionalizado. É diferente do amor instintivo, como nós já vimos, porque há o uso da inteligência, há o uso da razão para o embelezamento, para o crescimento desse sentimento. Nós, espíritas, sabemos o quanto Bezerra de Menezes nos amou. Chegou ao ponto de doar o seu anel de formatura para uma pobre senhora que estava viúva e esmolava com os seus filhos, onde ele então dá o anel de formatura de ouro com pedra preciosa e pede a ela que ela vá ali ao relojoeiro, ao joalheiro mais próximo e venda esse anel. E diga que foi o doutor Bezerra de Menezes, presidente da Federação Espírita Brasileira, que havia dado, para evitar que ela fosse presa. E Bezerra de Menezes então diz: venda o anel, você vai absorver, né? Vai ganhar muito dinheiro com a venda desse anel e você vai então poder alimentar-se e alimentar os seus filhos por muito tempo. Nós poderíamos citar muitos outros exemplos desse amor, certamente o faremos numa outra oportunidade.